Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Que bom ter você aqui no meu canal. Espero que você esteja muito bem. Hoje vou contar um pouquinho sobre a história da Rua do Porto em Piracicaba. Apresentarei aqui imagens antigas da Rua do Porto, algumas ainda do século XIX e outras do início do século XX. As imagens são autênticas e eu apenas as editei. A história e o coração de Piracicaba. A Rua do Porto. A Rua do Porto não é apenas uma via em Piracicaba, ela é o coração da cidade, a sua pia batismal e o marco zero de sua história, onde o povoamento se consolidou às margens do rio Piracicaba. Ela resume a identidade ribeirinha e cultural do município. Originalmente conhecida como Rua da Praia, a região foi rebatizada como Rua do Porto devido ao pequeno porto que servia ao transporte de cargas e atracamento de embarcações. O nome atual foi registrado já em um plano da cidade datado de 1822. A história da Rua do Porto está intrinsecamente ligada à população ribeirinha que ali se instalou. Composta por pescadores, oleiros, imigrantes, essa comunidade simples e trabalhadora foi a base para a formação de uma cultura rica e cheia de tradições, folclore e crenças próprias, muito ligadas ao rio. Por muito tempo, a área foi vista com certa marginalização pelas famílias mais abastadas, sendo um local de grande boemia e de um estilo de vida mais livre e peculiar, mantendo sua beleza poética e singularidade de vida. A tradição oral e a memória afetiva dos moradores fizeram da Rua do Porto um reservatório de histórias. Muitos habitantes conheciam cada pedra e trecho do rio por nome e apelido. Alguns dos elementos que historicamente caracterizam a área e sua paisagem cultural são o rio e o salto do Piracicaba, a arte da pesca e o peixe assado no tambor, as antigas olarias e a tradicional pamonha de Piracicaba. Até hoje, a cultura local se mantém viva em pontos como o Largo dos Pescadores, palco de eventos como a tradicional Festa do Divino, realizada anualmente desde 1826. Além disso, a arte e o folclore são representados pelo trabalho de figuras como Elias Rocha, eterno morador da rua, conhecido por seus bonecos que representam o folclore piracicabano e a defesa do meio ambiente. Hoje, o complexo da Rua do Porto é o principal núcleo turístico de Piracicaba e seu cartão postal. É uma área que congrega história, gastronomia e belezas naturais, formando um calçadão que atrai moradores e turistas. O complexo inclui importantes pontos como o Salto do Rio Piracicaba, o Museu da Água, o Parque do Engenho Central, e a Casa do Povoador. Para valorizar ainda mais a vista espetacular do rio e do Salto, foi construído o Mirante da Rua do Porto. Esta estrutura moderna, que se projeta sobre a margem do rio, oferece aos visitantes um ponto de observação privilegiado para admirar a força das águas e a beleza da natureza que circunda o principal símbolo da cidade. É um local popular para fotos e para contemplação, inserindo-se na rota turística ao lado dos tradicionais decks e restaurantes, e da icônica Ponte Pêncil. Muitas construções ainda conservam a fachada original, e os decks que avançam sobre o rio são um convite para apreciar a vista e a culinária local, mantendo viva a essência da histórica Rua do Porto. A Rua do Porto é mais que um cartão postal, é a alma de Piracicaba, onde a história não se lê, se sente, no cheiro do peixe assado e no som eterno das águas que correm e contam a vida. Hoje em dia, a relevância turística da Rua do Porto se estende para além do calçadão em si, integrando-se a um complexo turístico completo. O local é o ponto de partida para a visita a diversas atrações próximas. O calçadão, com seus decks e piers, convida a uma caminhada relaxante às margens do rio, com a chance de observar a fauna local e o imponente salto. Atravessando o rio, seja por passarelas ou de carro, chega-se ao Engenho Central, um imponente conjunto arquitetônico que hoje é um centro cultural, e ao Parque do Mirante, que oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade e do rio, com acesso facilitado pelo elevador turístico, conhecido como Alto do Mirante. A feira de artesanato no calçadão da Rua do Porto é um ponto de parada obrigatório, exibindo a diversidade do trabalho manual local, como biscuit, cerâmica, macramê e muito mais. A Rua do Porto é nacionalmente conhecida como a Rua do Peixe, e sua gastronomia é a principal atração para muitos turistas.
A culinária local é predominantemente baseada em pratos de peixe de água doce, preparados de formas que se tornaram a marca registrada de Piracicaba. O carro-chefe inegável é o peixe assado no tambor ou peixe na brasa. Essa técnica de preparo, onde o peixe é assado lentamente em um tambor metálico, adaptado como forno, garante uma carne suculenta e saborosa. Entre os peixes mais servidos estão a piapara, o tambaqui, o pintado e, em algumas casas, o lombo de filhote, peixe sem espinhas originário do Pará. Os restaurantes oferecem esses peixes por quilo ou em porções generosas, sempre acompanhados de guarnições típicas. A Rua do Porto, portanto, é uma experiência completa, uma imersão na memória de Piracicaba, um cenário natural deslumbrante e um convite irrecusável para saborear a verdadeira culinária ribeirinha paulista. Caso você ainda não conheça a Rua do Porto, fica aqui a dica para você. Vale a pena. Você não vai se arrepender. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários. Muito obrigado e até a próxima.